Olá, meus amigos autodidatas. Vocês estão bem? Eu espero que todos estejam bem. Bom, no vídeo de hoje, eu irei falar um pouco sobre uma ferramenta de aprendizagem incrível chamada HelloTalk. Bom, como eu sempre relato em meus vídeos, seja em minha página no Facebook ou no YouTube, eu aprendi alguns idiomas como inglês, espanhol, falo português, francês e estudo chinês. E outros idiomas estou estudando, aprendendo, desenvolvendo. Então eu sempre estudo através de diferentes aplicativos que encontro através da internet, compartilho com meus amigos. E talvez você esteja estudando agora inglês como autodidata ou outros idiomas. Então eu gostaria de compartilhar agora e apresentar um aplicativo muito eficiente chamado HelloTalk para vocês. Para explicar melhor, eu quero dizer que HelloTalk é um aplicativo que você pode ter interação com outras pessoas que moram em outros países, que já conhecem definitivamente o idioma. E através desse aplicativo, você vai conseguir desenvolver sua comunicação, a escrita e compartilhar experiências de aprendizado e até mesmo analisar o seu nível de proficiência em relação ao idioma que você está estudando. Então, pessoal, HelloTalk é diferente do Duolingo, que muitas pessoas comparam HelloTalk com o Duolingo, que oferece o Duolingo, ele oferece eficaz, é um aprendimento mais eficaz. Ele apresenta, ele ensina desde as estruturas básicas até as avançadas do idioma. Então, o HelloTalk é específico para você encontrar outras pessoas que moram em outros países, compartilhar experiências através de áudio. Você pode baixar esse aplicativo através do seu celular ou através do seu tablet. E como usar o HelloTalk? O HelloTalk você precisa baixar através do aplicativo Play Store. Basicamente você cria-se um perfil com suas informações pessoais e registro. O importante é inserir o idioma de origem, o idioma que você quer aprender, que você está aprendendo. Porque assim facilita você encontrar outras pessoas com o mesmo objetivo em relação ao aprendizado aí desse novo idioma. Depois desse processo ser feito, é só você procurar pelas pessoas que estejam estudando e querem essa mesma interação. Aí você consegue trocar experiências sobre a cultura, sobre a população, sobre a história do país e trocar assim as informações. O interessante é que esta ferramenta chamada HelloTalk, ela oferece um suporte de tradução no chat. Por exemplo, você recebe uma mensagem, talvez você não entenda. Você consegue acessar a tradução da mensagem que você recebeu do seu amigo, que está escrevendo, em relação ao idioma. Você consegue traduzir essa mensagem para o seu idioma, entender e basicamente trabalhando e exercitando a tradução aí, o entendimento desse idioma que você está estudando. Existe através do chat você consegue enviar mensagens também. O HelloTalk oferece, ele proporciona você enviar mensagem através de gravações de áudio, que isso pode facilitar as pessoas, os language partner, entender o idioma, e você consegue corrigir através da escrita. Quando envia, um corrige e ajuda o outro, trocando-se informações. Interessante que, usando o HelloTalk, você pode aprender trocando-se experiências e aprofundando-se mais neste idioma que você está estudando. O Language Partner é o parceiro de estudo que você vai acabar trocando informação. Então agora eu gostaria de apresentar no meu tablet para vocês esse aplicativo. Eu não sei se vai dar para ver muito bem, porque não sei se a imagem vai ser compatível, mas você precisa no seu tablet ou no seu celular. Aqui eu tenho meu tablet, eu não vou conseguir mostrar, ele está aqui, o aplicativo que eu baixei do Play Store, o HelloTalk. Então você vai lá na sua listagem do Play Store, você faz a navegação no Play Store, você encontra ele aqui, ó. Vou mostrar um pouquinho aqui. Apareceu o Duolingo e ele desse lado aqui, ó.
mais específica. Não sei se vocês conseguem ver. É esse aplicativo. Como eu já instalei, é chamado Hello Talk. Então já instalei, ele vai abrir aqui, você vai aparecer no seu celular ou no seu tablet da seguinte forma. Aqui você consegue visualizar mais. Você consegue trocar idiomas. Aí depois que você baixou no Play Store e você encontrou esse aplicativo, ele vai aparecer da seguinte forma no seu celular ou no seu tablet. Embaixo você vai ter duas opções, registrar e entrar. Como eu não fiz o registro ainda, eu vou estar fazendo o registro agora para facilitar aqui a demonstração para vocês. Então, aqui pede-se o e-mail. Vocês conseguem visualizar melhor a informação, mas assim que você entrar nesse aplicativo, você consegue aprender aí como utilizá-lo. Deixa eu colocar aqui minha senha no e-mail. Eu coloquei a senha no e-mail. Ele está processando agora. Vamos aguardar um momento. E eu acredito que essa ferramenta, depois que você tem um certo tempo de estudo, ela funciona muito bem em relação ao aprendizado, porque além de trocar experiências, você consegue adquirir uma bagagem muito grande sobre a pronúncia quando você está trocando áudio com outra pessoa e sobre a gramática, porque você vai escrevendo e facilita a abordagem aí. As pessoas te ajudam na correção dos seus próprios textos. Eu vou fazer a confirmação aqui. Só um momento. Que estou fazendo agora a conta. Tem uma outra conta, mas eu estou fazendo essa aqui para facilitar e eu demonstrar como que usa esse aplicativo chamado Hello Talk. Importante é que você... Então você vai ter aqui, ó, vai ter essa abordagem que você vai ter o e-mail. Ele vai te dar o e-mail. Ele está pedindo aqui a senha e o nome do usuário. Vai pedir a data de aniversário específica aqui para vocês. Pessoal, peço desculpas porque eu estou criando agora. Eu tenho esse aplicativo com outro nome, mas eu estou criando apenas para fazer exemplificar e fazer uma simulação aqui. Tem uma foto aqui que ele pede uma foto também. Vou verificar aqui. Nacionalidade e região. Aí depois que você coloca, você preenche o seu registro com o seu nome, sua senha, seus dados pessoais, a foto. Ele vai pedir qual idioma você está estudando e qual o idioma de origem. Ele vai te dar uma lista. Então eu vou preencher aqui português. Vou colocar aqui inglês. Aí ele vai te pedir também no preenchimento qual o seu nível de inglês. No caso aqui, se você estiver estudando inglês ou espanhol, ele te pede o nível de inglês. Aí eu vou fazer um exemplo aqui. Eu vou colocar aqui avançado. E aqui ele já deu aqui, ó. Ele já proporcionou aqui, ó. Aqui não dá pra ver, pessoal, mas se você fizer seguir esses passos, nacional do Brasil, aprenda inglês, aí você vai ter desse lado aqui, ó.
nível avançado, inglês. Próximo. Importante é frisar que o nome da ferramenta a ser utilizada é chamada de HelloTalk. Você consegue baixar através do Play Store. Utilizando essa ferramenta em qualquer lugar, só basta você ter um tablet ou um celular. Você vai encontrar muitas pessoas e é uma ferramenta extremamente eficaz no seu aprendizado desse novo idioma. Eu espero aí que vocês tenham entendido. Se você estiver assistindo esse vídeo agora, deixe um comentário, baixem. As pessoas que fizerem download, encontrem nesse aplicativo, a gente pode conversar e utilizando ao decorrer desse aprendizado deste novo idioma. Correto? Então aqui, aí aqui, ele vai aparecer da seguinte forma. Depois que você terminar de preenchimento, tem meu nome aqui e você vai conseguir encontrar as pessoas. Então eu tenho aqui, vai ficar da seguinte forma. Não sei se dá para ver direito. Minha foto, o nome do usuário, inglês e português no outro canto. E aqui ele tem as ferramentas que ele apresenta como favoritos, bloco de notas, configurações, intercâmbio linguísticos, loja e traduzir, que você pode utilizar. Aí ele te dá correção de texto, corretor, dá tradução, se você precisar, caso você não entenda o que o outro parceiro linguístico está falando. Language Partner, em inglês. E é isso, pessoal. Espero que vocês utilizem essa ferramenta. Usem bastante, façam um bom proveito dessa ferramenta chamada HelloTalk. Espero que eu tenha conseguido explicar o que é realmente este aplicativo. E peço desculpas aí pela imagem, porque eu não consigo mostrar muito como no meu tablet, fica muito difícil de mostrar. Mas aqui, você consegue ver que depois que você registrou, você vai ter vários parceiros aqui para trocar o idioma. Eu vou tentar mostrar aqui, de uma forma que fique. Tem várias pessoas que estão, americanos que estão aprendendo inglês. Então eu consigo trocar áudio e mensagem com eles. Eles conseguem corrigir minhas sentenças. E eu consigo trocar idioma. No caso, eles estão aprendendo português, eu consigo ensiná-los a aprender português e eles me ajudam com o inglês. Da mesma forma, se você tem a intenção de aprender espanhol, francês, mas isso você precisa ter um nível avançado, intermediário. Escolha o nível adequado de acordo com o seu nível lá, iniciante, intermediário, proficiente, avançado. Depois do registro, quando você estiver entrando no HelloTalk, você vai ter que fazer um registro. Depois desse registro, você vai ter as abordagens e os passos a passo para poder conseguir chegar nesse estágio. Muito obrigado. Espero que as pessoas que estejam estudando este novo idioma consigam focar, persistam. E este é um dos melhores aplicativos para troca de mensagem. Então o nome dele é HelloTalk. Obrigado, pessoal. Deixem seu comentário. Se você baixar esse aplicativo e for excelente para você, deixe seu comentário. E obrigado pela troca de experiências. Até a próxima.